Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando o seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação em corte da imprensa esportiva aí de todo o Brasil, comentando tudo aí sobre o Flamengo que venceu o Fluminense nesse Fla-Flu, jogo de ida aí, né? Jogo de volta vai ser domingo, né? A grande final aí, o Flamengo venceu por 2-1, tem essa vantagem aí frente ao Fluminense, né? E conseguiu vencer esse time que o Flamengo e Felipe Luiz não tinha vencido ainda. Vamos ver a imprensa repercutindo tudo aí. Sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Fla-Flu agitado, o resultado de 2-1 fez valer o que foram as equipes em campo, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo que está em casa. Eu concordo, cara. E se for ver, parece que o Flamengo, por mais que ele tenha sido melhor, não foi aquele Flamengo que é assim, tão... às vezes tão dominante no sentido de uma qualidade de jogo que a gente já viu. Não é querer ser exigente demais, mas é analisando. Alguns momentos o Fluminense ele conseguiu jogar bem, jogar de igual para igual, conseguiu às vezes até pressionar, né, incomodar um pouco o Flamengo, que mostra que de repente pode sim ter um jogo, né, melhor, as duas equipes fazendo seus bons jogos, mas tem realmente esse respiro do gol do Keno, aí um resultado até para todo mundo que vai estar assistindo, torcida do Flamengo não, né, para todo mundo que vai estar assistindo acaba se tornando interessante e mostrando que um jogo que se tivesse tido às vezes mais acertos, ele poderia ter tido mais emoção, né, nesse sentido, porque eu acho que o Fluminense, em alguns momentos, até falta, né? Se a gente for falar do Serna, ele é um jogador voluntarioso, mas... Rápido. Rápido. O próprio refino, né? O próprio Canobi. Então, você não fica com aquela qualidade, vamos dizer assim. Aí você depende até de construir algumas coisas roubando bola, numa pressão, de você pegar e acelerar. Mas, de toda maneira, foi um jogo para uma final que deu gostinho de assistir esse segundo jogo para domingo. É isso aí, vamos fazer o seguinte então, vamos trazer a participação da nossa equipe que está no Maracanã para conversar com a gente sobre esse jogo, a vitória do Flamengo pelo placar de 2-1. Já estão chegando aqui Luiz Carlos Júnior, Fernando Praz e o intrépido Lédio Carmona para avaliar o que pode ser inclusive o segundo jogo já, né? Porque passado esses primeiros 90 minutos de jogo... dá para projetar que temos uma final absolutamente aberta para o jogo da volta no final de semana. Não, Luiz? Boa noite, bem-vindos, meus amigos. Boa noite, intrépido Diniz. É verdade, porque como não temos vantagem, se o Fluminense fizer um gol de diferença, leva para pênaltis. Para o que vimos aqui, eu concordo com o Alex. Com mais qualidade, o jogo teria sido bem melhor, provavelmente. E se os dois times jogassem melhor, se o Flamengo jogasse um pouco melhor, podia ter definido hoje aqui, né, Lédio? Boa noite, amigos. Eu acho que o que o Alex quis dizer, ele é muito educado, eu sou menos educado que ele, que o jogo não foi bom, né? Que o jogo poderia ter sido melhor se os times tivessem jogado mais. Eu não gostei do jogo, não. Eu esperava mais. Não esperava que fosse um jogo fascinante, até porque decisão normalmente... O primeiro jogo sempre é mais travado. É mais amarrado, mas eu esperava um pouco mais de qualidade do jogo, até porque os dois times têm qualidade. Mas o jogo já começa quase com 1-0 pro Flamengo. Mas porque o Flamengo começou forte, como normalmente começa, forçando muito pelo lado do Wesley, e o Fluminense começou sonolento, como o próprio Otávio disse na entrevista no intervalo. O Wesley recebe livre. Esse é um gol que o Fábio normalmente não toma. É um gol que o Fábio normalmente não toma. O Fábio contribuiu com o gol. O Fluminense demorou demais a entrar no jogo, a se ajeitar. Quando ele se ajeitou, ele conseguiu equilibrar, teve essa chance com o Arias. A bola pega na trave. A bola pega na trave, foi a melhor chance do Fluminense no jogo. Além do lance do gol do Keno no finalzinho. O jogo termina o primeiro tempo mais equilibrado, um pouco mais pro lado do Fluminense, mas... mais por equilíbrio, até em posse de bola, 52-48 para o Flamengo. E no segundo tempo, o Fluminense demorou demais a entrar no jogo, errou muito, voltou a dormir no início do segundo tempo. E aí o Flamengo aumentou o placar e poderia ter feito até mais gols. Não foi uma atuação exuberante do Flamengo. O Flamengo hoje jogou, também não jogou o que costuma jogar, mas foi muito mais eficiente que o Fluminense. Forçou muito o erro do Fluminense e aí ele conseguiu sair em vantagem, apesar do gol do Keno no final. É uma vantagem do Flamengo, ele vai poder jogar pelo empate, mas poderia ser uma vantagem maior, não é, Praz? Eu acho que foi um resultado justo, né, aceitável. Eu esperava um jogo mais truncado, eu esperava um jogo não tão bonito, não tão fluido, por ser o primeiro jogo, por o Flamengo ser favorito, por o Fluminense
na minha visão de construir uma estratégia para primeiro parar o Flamengo. Eu acho que conseguiu tirar a qualidade do time do Flamengo, né? O Flamengo não conseguiu fazer os jogos que vinha jogando, ser dominante como foi nos outros jogos, mas faltou poder ofensivo para o Fluminense, né? Tanto o Canóbio como o Serna são bons jogadores, mas não tem a agressividade necessária para causar impacto, né, na defesa do Flamengo. Nesse né? aspecto, o menino Riquelme teve mais. Tanto o Riquelme como o Keno, eles têm mais isso, são mais agudos, né? Óbvio que isso, a escalação faz parte de uma estratégia do Mano e era um time que já vinha jogando mais. Mas o Flamengo, no final das contas, até pela qualidade superior que tem individualmente, foi mais eficiente, né? Conseguiu, em erros do Fluminense, fazer os gols e jogou melhor, criou mais que o Fluminense, por isso o placar eu acho que justo. Juninho fez o segundo, com 2-0. Eu até perguntei pro Lédio e pro Praz o que o Fluminense deveria fazer, se tentava ser mais cauteloso, tentar levar um 0-2, o que seria um péssimo resultado, mas ainda factível, ou se partiria em busca de um gol, podendo tomar um terceiro. Conseguiu um gol meio fortuito, né, Lédio? Meio fortuito. O Fluminense jogava muito mal. O Fluminense não havia finalizado no segundo tempo, até o momento da cabeçada, essa cabeçada inesperada do Keno, que é um jogador que não... Até o Praz concordou comigo, que é um jogador que o Praz jogou com o Keno, né? E só lembrava de um gol de cabeça do Keno. Ele sobe entre o Pulgar e o Léo Ortiz, quer dizer, é improvável ele conseguir essa cabeçada ali. O Pulgar e o Léo Ortiz, ele consegue subir mais alto que os dois. O Gabriel Fuentes tem muito espaço para fazer o cruzamento e encontra o Keno ali, que foi decisivo. Não vou dizer que é um resultado para o Fluminense comemorar. Agora, a final poderia ter sido resolvida hoje. Eu acho que o Fluminense não ia conseguir reagir com 2-0 a favor do Flamengo. Esse gol do Keno bota o Fluminense no jogo. Agora, pra gente discutir, Felipe, será que o Mano vai começar o jogo com Riquelme e Felipe? Eu acho que não. É algo para a gente conversar ao longo da semana e talvez saber até dele na entrevista coletiva. Queria conversar com vocês sobre algo que me chamou a atenção, não hoje, mas tenho percebido que vocês têm dito coisas parecidas nos últimos jogos do Flamengo, especialmente se a gente for nos últimos aqui, os 2 jogos contra o Vasco e hoje contra o Fluminense. Nos 3, me corrija se eu estiver errado, vocês disseram sempre depois dos jogos que o Flamengo jogou abaixo do nível que já apresentou na temporada. Vocês acham que é só uma coincidência? O Flamengo tem caído um pouco de produção? Ou os adversários estão sabendo enfrentar um pouco melhor e coibir um pouco mais o que o melhor Flamengo sabe fazer? Diniz, eu acho que os desfalques estão pesando, né? E o Flamengo está acumulando desfalques ao longo desses jogos. O número grande de desfalques, principalmente no setor ofensivo, ele te limita algumas opções, algumas variações que o Felipe podia ter, né? Até em questão de sistema de jogo, estratégia de jogo. Pede Cebolinha, pede Michael. Bruno Henrique. Não tem como não condicionar, né? São 3 mas mesmo assim, o Flamengo poderia apresentar mais. O Arrascaeta hoje foi muito discreto, né? Então, eu achei que a atuação hoje, o Felipe, eu entendi a sua pergunta, eu vou chegar lá. A atuação de hoje no meio-campo foi muito burocrática. O meio-campo do Flamengo com o De La Cruz, com a Arrascaeta, com o próprio Gerson, que teve bons instantes no jogo, mas não foi regular como normalmente é. O Arrascaeta participou pouco. Deixou a desejar. Mesmo, né? O Arrascaeta participou pouco. Dos 3, o De La Cruz tentou participar mais do jogo, vindo de trás com a bola. O Gerson tentando fazer jogadas pela direita, aí que ele cresceu mais no jogo. E o Arrascaeta muito sumido. É meio discurso unânime da torcida do Flamengo, de pessoas que observam muitos jogos do Flamengo, não sei o que o Alex e o Manso acham, que o Flamengo tem o controle do jogo contra os adversários, mas ele demora a resolver os jogos. Está faltando poder de fogo, um pouco mais de... Não é agressividade, um pouco mais de eficiência, de fazer de letalidade. De letalidade, de transformar os jogos que ele domina, que ele constrói uma vantagem muito forte contra os seus adversários em placares mais confortáveis, como acabou acontecendo hoje, né? Que o segundo tempo, na minha opinião, pelo menos na minha opinião, foi todo do Flamengo. O Fluminense teve muita dificuldade no jogo. E o Flamengo sai vencendo, mais uma vez, por 2-1. Mas não define, poderia ter definido. Contra o Vasco. Só falando aquela questão meio vulgar de arame liso, não é isso. O time do Flamengo é bom, é consistente, mas eu acho que ele... Está faltando poder de fogo, um pouco mais de contundência ofensiva. Talvez se tivesse o Pedro, por exemplo. Mas aí é outra coisa. Seria um outro patamar. Isso. Fala, Felipe. Eu acho que a gente tem conversado sobre isso aqui, eu acho que isso tem grande influência nas características de formação do elenco.
A ausência do Pedro, ela apenas coloca o holofote nesse ponto. É uma coleção de jogadores muito mais acostumados aos lados do campo do que ao centro do ataque. Boa parte dele com números de gols na carreira, ano a ano, que não é alto. O Flamengo não tem uma quantidade grande de jogadores que te garantem que você 20 começa gols o na ano temporada. imaginando que eles vão te dar 15, 20 gols no ano. Então, não é um time de tantos jogadores íntimos do gol, isso faz diferença. Se você olhar os principais jogos do Flamengo na temporada, no Campeonato Carioca especialmente, se repete a seguinte situação. O Flamengo domina, tem controle, você tem uma sensação de que o time é melhor. Acho até que hoje nem tanto, acho que o primeiro tempo o Fluminense foi o melhor time por mais tempo do que o Flamengo, o segundo tempo não. Mas são muitos os jogos em que o Flamengo domina e termina o jogo pendurado em um gol de diferença. Quase sempre tem um lance em que a bola ronda a área do Flamengo e você fica pensando, se aquela bola tivesse entrado, o Flamengo tinha deixado escapar. Quando você pensa em Campeonato Brasileiro, isso tem um preço. Porque você vai acumulando um tropeço aqui num jogo que você dominou, outro tropeço ali em jogo que você dominou. Eu imagino um campeonato em que os candidatos a título pontuem alto, porque tem investimento muito alto. Isso pode ser fatal. Ainda assim, o Flamengo é muito competitivo com todos os desfalques que tem, Claro. né? A minha questão foi além do que o Flamengo faz de gols, por exemplo, ou perde. O Flamengo, para mim, tem criado poucas oportunidades claras de gol, né? Hoje qual foi mesmo. o lance Não tem, claro que não. o Flamengo teve Não tem muito, não. de um jogador ter chegado à frente do Fábio? Os gols, por exemplo. Os gols não eram situações. Exato. Se você vai ver aquele índice de gols esperados, né? O XG, a probabilidade de gol daquelas finalizações não é gigantesca. Essa é a minha questão. E falando do lado do Fluminense, fala, Led, pode completar. Não, só para completar rapidinho. Eu acho que o melhor atacante do Flamengo hoje foi o Wesley. É verdade. É sempre um escape pelo lado direito. E eu queria falar, já que vocês tocaram no assunto Riquelme, né, pensando na segunda partida, eu fiquei pensando aqui, né, o Riquelme entrou no time como titular, mas lá no começo, com um time menos formado, sem todos os titulares à disposição. Exato, muitas vezes com o time recheado de garotos. E nesse momento em que o time está, né, mais robusto, com mais confiança, mais formado, aparentemente ele tem tido menos minutos, né? Talvez seja uma questão que o torcedor do Fluminense deve estar na cabeça pensando no segundo jogo. Será que com esse time mais maduro, mais formado, como tal, aparentemente do Fluminense nesse momento, e com a qualidade que o Riquelme tem, talvez esse time não fique mais criativo e mais letal? Eu acho, por exemplo, numa comparação com o Serna, o Riquelme é mais jogador. Ele é muito garoto ainda, 17 anos, mas ofensivamente ele funciona mais. Serna fez gols importantíssimos, mantiveram o Fluminense, esses gols mantiveram o Fluminense na primeira divisão, mas o Serna é aquele cara de briga, de recomposição, volta para ajudar na marcação, mas às vezes o Serna briga com a bola. Então, tecnicamente, o Riquelme é muito mais refinado. Mas o problema é o que entrega sem a bola também, principalmente contra o Flamengo, né? É difícil tu imaginar, é difícil eu imaginar o Mano começando o jogo com o Riquelme desde o começo, o Riquelme Queno, por exemplo. Eu não vejo isso, eu vejo o Mano, até por característica, com um time mais equilibrado, até porque o placar é a diferença mínima, né? Faz um gol, tá para pênalti, né? E assim, é natural que o menino de 17 anos oscile, então é mais fácil para ele entrar num segundo tempo, 15, 20 minutos, e ir para cima, driblar numa situação em que o Fluminense é obrigado a se expor e ele pode arriscar mais, né? Que ele não precisa construir o jogo, ter um jogo mais cadenciado, porque... O cruzamento foi lá do lado do Alexandro. Mais uma vez, o Wesley não estava marcando no lugar certo. E aí houve uma cabeçada de novo para dentro da área e o Queno fez o gol do Fluminense. Esse gol, obviamente, dá ao Fluminense uma esperança muito grande. Afinal de contas, com 2-0 e jogando o que o Flamengo jogou hoje no segundo tempo, era praticamente impossível a gente imaginar uma reação do Fluminense. Agora, como o primeiro tempo foi equilibrado, poderia ter acabado 1-1, né? O Arias perdeu um gol inacreditável na frente do Rossi. O Fluminense foi para casa dizendo, bom, pelo menos dos males o menor. 2-0 contra esse time do Flamengo ia ser praticamente impossível de mudar. 2-1, se a gente ganhar pelo menos por um gol de diferença, no mínimo vai para os pênaltis. Então, acabou sendo uma certa... Deixou um certo travo na boca, né? Esse golzinho no final. Teria sido muito melhor manter pelo menos o 2-0. Se fizesse 3-0, então, podia dar até a volta olímpica que o Fluminense não ia reverter de maneira nenhuma.
Como o Corinthians não reverteu diante do Barcelona de Guayaquil, mesmo o Barcelona tendo um jogador expulso a partir de um determinado momento. O final do jogo do Corinthians e Barcelona de Guayaquil foi contra 10 jogadores apenas. E nem assim o Corinthians chegou ao terceiro gol para ficar 1-1. Então, eu entendo que ficou um certo travo na boca de todo o rubro-negro, porque estava 2-0 e a gente deixou de tomar um gol por boca. E ainda levou uma pressãozinha ali no final, né? Mas, de uma maneira geral, se você olhar o desenrolar do jogo, o primeiro tempo eu acho que foi equilibrado. O Flamengo fez o gol logo de cara, fez o gol cedo. Isso facilitou bastante. O Fluminense se lançou, equilibrou a partida. Chegou a ter essas chances do Arias, que foi uma coisa impressionante. Ali, pelo que aconteceu, poderia ter sido 1-1 no primeiro tempo, sem nenhuma injustiça. Mas no segundo tempo, não. No segundo tempo, o Flamengo foi absoluto. Até fazer 2-0, o Flamengo era absolutamente o dono do jogo. O Fluminense mal articulava a partir do meio-campo dele ofensivo. E aí custou a sair o gol. O Flamengo está com um problema sério de atacante. O Luiz Araújo, que de fato é um azogue, é um demônio quando entra no segundo tempo, quando joga de início, não apresenta o mesmo resultado. Acho, inclusive, que ele hoje, provavelmente por orientação do Felipe Luiz, ficou muito preso na ponta esquerda, que é um lugar onde ele até quebra um galho, mas não é o lugar dele, ele joga meio torto ali. O Plata, uma vez mais, errático. É impressionante como o Plata é um jogador errático. Ele luta, é verdade, ele se emprega taticamente, tá? Mas ele é errático. Ele entregou 2 ou 3 bolas, tanto que foi substituído imediatamente pelo Felipe Luiz depois, no segundo tempo, que poderiam ter causado o gol do Fluminense. Aí entrou o Juninho no lugar dele. Eu até teria botado o Wallace, mas é aquela velha história. A estrela do Felipe Luiz é tão grande, além dos conhecimentos dele, que o Juninho foi lá e fez um gol cagado até o final da vida, né? Como que gol cagado foi aquele? Mas, de qualquer maneira, não interessa, valeu. A bola bateu no meio das pernas do Inácio e saiu do Fábio, que, aliás, falhou no gol do Wesley. Então, não foi uma atuação espetacular, não foi, mas foi o suficiente para obter uma vitória justa, que eu acho que poderia ter sido por 2 gols de diferença, 2-0. Mas, como digo, uma coisa que o Felipe precisa corrigir, que é aquele cruzamento da ponta direita para a ponta esquerda, onde o nosso amigo Wesley está sempre mal colocado nessas bolas altas. O que acontece é que, mais uma vez, assim como aconteceu no jogo contra o Vasco, quando o português acabou fazendo o gol, hoje o Keno acabou fazendo o gol. E o Keno nem é um jogador tão alto. Isso é um problema também. Aquela bola que vai para lá e volta, os zagueiros do Flamengo muitas vezes perdem a noção exata do espaço e acabam tomando gols bobos. Mas, no todo, eu gostei da vitória. Se antes do jogo se dissesse Flamengo 2-1, praticamente todos os rubro-negros comprariam, porque eu acho que sim, que o título está muitíssimo bem encaminhado. Estaria, com toda a sociedade, com 2-0, para mim estaria sacramentado. Com 2-1, acho que está muito bem encaminhado, mas tem jogo. E o Fluminense, ao menos no primeiro tempo, conseguiu equilibrar a partida com o Flamengo. Vamos conversar sobre isso, sobre muito mais. Vamos ver a entrevista do Felipe Luiz. Deixa eu só rodar aqui os meus vídeos de abertura e fazer mais algumas coisinhas que eu preciso fazer. Agora nós vamos para o Rio de Janeiro com meu amigo Flávio Vinick, porque o Flamengo está, ó a mão na taça, mas não tem novidade nenhuma o Flamengo ser o campeão carioca. Nenhuma. Fala aí, Vinick. Fala, Benja! Boa noite para você, boa noite para todo mundo aí do Arena. A gente está aqui acompanhando a saída dos torcedores no Maracanã. Depois desse Fla-Flu, o Flamengo levou a melhor no primeiro jogo da final, 2-1, mas tem um segundo domingo e o negócio está equilibrado, hein? Deixa eu conversar com os torcedores, saber primeiro de quem venceu, se foi justo o resultado, merecia mais. Esse último gol do Fluminense deixa uma preocupação? Assim, eu, como flamenguista falando, tranquilamente falando, o trabalho que o Felipe Luiz vem fazendo é um novo tempo na cidade, meu irmão. O Flamengo vai dominar tudo. Esquece. Próximo jogo é 3-0 fora o baile.
Agora, esse último gol deu esperança pro Tricolor. A torcida parece que comemorar, mas a do Fluminense no fim do jogo, com um golzinho ali do fim do Keno. Claro que deu, né? É que a gente tem o retrospecto do ano passado, que a gente tomou 2-0 e depois virou. É claro que é um time diferente, mas eu acho que a gente consegue virar ainda. Só pra deixar um recado aí, hein? Torcida única é coisa de quem não tem educação, hein? Aqui no Rio é todo mundo junto, hein? Tamo junto. Mandaram bem. Teu palpite pro próximo jogo? Próximo jogo, 2-0. 2-0 aí o Flu leva, mas legal aqui o ambiente. E o seu palpite pro próximo jogo? O meu palpite é o seguinte, eu só acho o seguinte, você disputar com o Leão, você tomar 2 porradinhas e um rato dá uma porradinha na sua cara, o rato ganhou, porra! É, cara! Olha quem a gente encontrou aqui, Romerito, grande ídolo tricolor. Romerito tá com esperança ainda no título, Romerito passou, deu um alô e foi embora. Romerito, herói do título brasileiro do Flu de 84. Vai com você aí, Benja. Ah, Binique, sinistro. Mas aí o gladiador é o retrato do futebol carioca hoje. O torcedor do Fluminense tá comemorando que perdeu só de 2-1. O Flamengo hoje está no outro patamar, Benja, pra mim. O Flamengo hoje é o melhor time do Rio, talvez um dos melhores do Brasil. Com certeza deve brigar pelos grandes títulos, pelas grandes competições no campeonato, na temporada. E o Fluminense, para mim, é um time que está se formando, está se entrosando. Chegou alguns jogadores importantes, o Canóbio, por exemplo, é um jogador que jogou muito bem no Atlético Paranaense. Mas está em formação. Agora o Flamengo já acertou demais com o Felipe Luiz. Acho que o Flamengo vai brigar por... Quem vai ser o campeão carioca? Não, eu acho que o Flamengo vai ser o campeão carioca. Ô Carlinhos, quem vai ser campeão carioca? Futebol não é uma ciência exata, né? O Fluminense, se você pegar assim, o histórico do Fluminense, às vezes, mesmo sem... Não tendo o time melhor que o Fluminense tem uma sorte. O Flamengo, claro que o futebol não é sorte, tá? Então a gente acabou não vendo no finalzinho do jogo, né? Mas o Fluminense diminuiu essa vantagem. Pra mim tá aí aberto. A quem vai ser campeão? Eu não subestimaria o Fluminense não, tá? Favoritismo, ele vai só até a hora que o árbitro apita. Mas depois que a bola rola, pra mim tá igual, cara. Quem vai ser o campeão? Eu espero que seja o Fluminense. Quem vai ser campeão carioca, Cício? Acho que o Flamengo. Eu acho que o Bruno Henrique não jogou hoje. Você não tem que achar nada, você tem que ir embora. O Bruno Henrique tá machucado. Tem que ir embora, você não tem que mais achar nada. O Flamengo tem um elenco... Não acho não, eu tenho certeza. Flamengo. Quem vai ser campeão carioca, mano? É formar de achismo? Apesar desse gol do Keno aí no finalzinho, aí descontando, aí deu uma sobrevida pro Fluminense, mas... vou te ajudar, tá? Ó, mas eu vou te falar. Me ajuda, tá? Flamengo, mano. Tem jeito. Ô, Emerson Sheik, quem vai ser campeão carioca? Então Benjamin, o negócio é o seguinte, o Flamengo tem um time muito melhor do que o Fluminense, dúvida nenhuma sobre isso, mas é um clássico, é uma final, o Fluminense é grande também, e cravar o Flamengo como campeão já seria uma maluquice nossa aqui. Tá em aberto. É maluquice, o Fluminense pode ganhar também. É realidade. Eu não concordo. Eu acho que o Fluminense tem condições. O Flamengo tem um elenco muito mais capacitado, isso é fato, até por conta do investimento. Mas é o Fluminense. O Fluminense tem tradição também, você pega tem história também. Você pega o melhor time. Tá aberto, você pega o melhor time, com o treinador é sensação. Peraí. O Flamengo é favorito, isso aí não tem dúvida. Você pega o melhor time. Cravar, tá parecendo com o treinador é sensação. As mulheres do tempo que falam que vai chover, fazer sol, tá no lado. O melhor time, o treinador é sensação. E os caras estão em vantagem, ainda não tem. Tu jogava vôlei, Cici? Tu jogava vôlei? Fala, Clebão. Eu não sei o regulamento. O empate é o quê? Se ganhar de 1-0 dá Flamengo ainda, porque o Flamengo na última rodada foi contra o Vasco, né? Contra o Vasco. E jogava pelo empate. Jogava por 2 empates, né, o Flamengo. Agora tem também essa vantagem, não? Eu acho que sim. Se tiver, a vantagem ainda é muito maior do Flamengo. Ô, gente, tá louco. Precisa... E outra, mesmo na final não tem da tem. vantagem, o Flamengo é mais time. Já tem a vantagem do primeiro jogo. Isso aí a gente não duvida, mas a gente tá falando empate. É futebol. É futebol, pô. O Cici jogou vôlei, compadre. Não, eu concordo com isso. Óbvio, o cara que jogou bola fala isso aqui. Óbvio que o Fluminense pode ser campeão. Já assinou o papel dele já pra ele ir, o Flamengo é muito. Ô, Cicinho, e aqui? Domingo tem a primeira partida da final do Paulistão. O primeiro é no Allianz Parque. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal. Vimos aí na imprensa repercutindo tudo aí sobre o Flamengo, que venceu o Fluminense por 2-1. Primeiro jogo aí, né? Mesmo o Flamengo aí com muito desfalques, né? O Flamengo continua muito ofensivo, um time muito equilibrado e conseguiu vencer aí
né, esse jogo, e um passo importante para ser campeão do Campeonato Carioca. Tem um gol de vantagem, o Flamengo ainda pode empatar, que se classifica, né, e vence aí o campeonato. Se tomar um gol, vai para os pênaltis, né, não tem mais aquele a vantagem, né, a vantagem foi só na semifinal, no final não tem isso, então o Flamengo precisa aí empatar ou vencer, né, por 1-0, né. Se não tivesse tomado aquele gol no finalzinho ali, eu acho que já decretado aí o Flamengo campeão, né? Mas esse golzinho aí deu uma sobrevida aí ao Fluminense, que no próximo jogo vai vir aí com força aí, né? Com sangue nos olhos para tentar vencer o Mengão. Mas eu ainda acredito que o Flamengo vence esse jogo, né? E é campeão aí do Campeonato Carioca, né? Aí vai ser o 4º título de Felipe Luiz, só com uma derrota, né? E o Felipe Luiz conseguiu vencer aí Mano Menezes. Comente sua opinião pra gente aqui, deixe seu like, inscreva no canal, galera, e até o próximo vídeo.